Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso último episódio dessa série Eu Sou Minhas Memórias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu posso identificar minhas memórias, ressignificar minhas memórias, criar novas memórias, eliminar sequelas de memórias e, finalmente, como eu posso conviver com as minhas memórias. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Geraldine, uma grande amiga agora, né? Se tornou uma amiga, mas na verdade ela foi uma cliente de coaching. Nós vamos conversar um pouco sobre a experiência que ela teve de passar por todas essas etapas, né? De identificar as memórias dela, depois de ressignificar as memórias, eliminar sequelas de memórias, criar novas memórias e conviver com as memórias, que é o que está acontecendo agora na vida dela, né? O ponto mais importante é nós identificarmos que essas memórias todas, foram elas que nos fizeram chegar até aqui. São exatamente essas memórias que nos tornaram as pessoas que nós somos hoje, né? Olha aí a Geraldine! Seja bem-vinda! Eu estava falando um pouquinho sobre os episódios anteriores, né, que nós vivemos aqui, e estava dando boas-vindas para as pessoas que estão chegando também. E falei um pouquinho de você, mas eu vou deixar você se apresentar e depois eu me apresento também, porque tem gente nova aí, tem bastante gente nova, né? Então, fala um pouquinho de você, Geraldine. Bom, meu nome é Geraldine, eu sou advogada, já faz algum tempo também, e eu fiquei um tempo trabalhando de uma forma bastante limitada, né, porque eu me dediquei bastante aos meus filhos, né, ao crescimento deles, então eu tinha um escritório, mas, como dizia meu marido, era um escritório de fachada, porque eu passava a maior parte do tempo me dedicando aos meus filhos. Mas, assim, eu tinha esse escritório também, mas que foi decorrente de uma crença limitante que eu tinha, de uma frustração que eu tinha, e aí eu acabei canalizando todas as minhas energias também nos meus filhos, embora tivesse também essa questão maternal, de querer me dedicar para eles. E aí, agora que eles já são grandes, que eu comecei a me dedicar à minha profissão, dedicar a mim. E aí eu conheci, através de um cliente amigo, ele me falou de como a Mônica havia impactado na vida dele, em todas as questões pessoais, profissionais, e então eu resolvi conhecê-la. Até porque num primeiro momento eu queria conhecê-la, que era mais para o meu filho, e conversando com ela eu falei, não, Mônica, eu quero fazer esse trabalho de coaching comigo e com meu filho também. E a gente fez um trabalho maravilhoso de coaching, com relação a mim, foi focado no lado profissional, e eu tive um crescimento assim excepcional que foi notado por todas as pessoas que estão ao meu redor. Foi algo assim sensacional. Claro, né? Ninguém muda da noite para o dia, é um processo. Então, o nosso processo do coaching já acabou, mas eu continuo aplicando todas as ferramentas. Até tinha conversado com a Mônica essa semana, que alguns livros eu li novamente, eu reli os livros, continuo fazendo os rotineiros que ela passou, então os exercícios que ela passou eu continuo fazendo. Porque se você não faz tudo aquilo que te motiva, que te faz progredir, que te faz caminhar, você volta tudo. Né? Tudo isso em razão das crenças limitantes que você tem, porque aqueles pensamentos negativos, aquela baixa estima, a falta de confiança, eles voltam a todo momento, principalmente quando você recebe o não, quando você se depara com uma situação que você já viveu e que não deu certo. E aí volta de novo aquelas lembranças de que, nossa, não vai dar certo de novo, não vai funcionar. E você precisa buscar combustível para você continuar. E foi isso que eu aprendi com a Mônica no processo que eu fiz com ela, e que foi maravilhoso e que eu recomendo para todo mundo.
Que legal. É muito legal ouvir você falar, né? Porque eu tô do lado de cá, então assim, eu aplico as técnicas, né? A gente faz isso junto. Durante o processo, a Geraldine foi muito empenhada. O que fez a Geraldine alcançar os resultados, que impactou realmente os amigos dela. Muitas pessoas perguntavam, nossa, tá diferente, o que está acontecendo com você? Porque a Geraldine fez uma transição de carreira também. Ela sempre foi uma advogada que atendia olho no olho, né, ali. E com toda essa pandemia, ela teve que aprender a utilizar a internet. Então, muitas das metas da Geraldine foram focadas em fazer essa transição de carreira, atingir novas metas, atingir novos resultados, né? Então, assim, o que gerou resultados na Geraldine, nas metas que ela teve desde o começo, foi a disciplina, o empenho, né, que ela aplicou. Agora, a Geraldine tinha também muitas crenças disfuncionais, muitas memórias disfuncionais, que muitas vezes estão ligadas à crença de capacidade, né, que são constituídas lá na infância. Mas o que acontece? Com o processo, a gente vai aprendendo a eliminar essas crenças limitantes e a construir crenças fortalecedoras. E como que isso acontece? Isso acontece quando a gente começa a olhar para nós e começa a se identificar como pessoa, começa a entender quem sou eu de verdade, né? Quais são minhas competências, quais são minhas habilidades. Eu falei um pouquinho disso ontem, né? Então, quando a pessoa começa a olhar para si, começa a se enxergar suas competências, suas habilidades, seus skills, né, que a gente fala em inglês, a pessoa muda. Por quê? Porque normalmente a gente fica focado naquilo que a gente não tem, não naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui. Então, quando a gente foca naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui, a gente alavanca, a gente avança. E foi isso que aconteceu, né, Geraldine? Exatamente, exatamente. E uma outra coisa também que foi muito importante, que eu aprendi com a Mônica, é aceitar a realidade, né? Aceitar a realidade, aceitar as pessoas como elas são. Então, muitas vezes, a gente fica impactado com o confronto de princípios e valores que nós temos e que outras pessoas têm diferente da gente. Uhum. E que a gente, às vezes, não consegue conviver com certos valores, certos princípios de outras pessoas, e aquilo, de uma certa forma, atrapalha o nosso desenvolvimento profissional, né? Atrapalha a forma como a gente conduz o nosso trabalho, acaba desmotivando de uma certa forma, pelas coisas que acontecem, né? Então, eu me lembro de uma situação que me traumatizou e me impactou bastante, quando eu estava no 5º ano da faculdade. Eu trabalhava num escritório grande e se você está no 5º ano, no escritório de advocacia, todo mundo passa por um processo seletivo, né? Se tiver vaga para efetivar, todo mundo passa por um processo seletivo para efetivação. Então, você se candidata para a área que você quer ser efetivado. E eu me candidatei para uma vaga que eu queria muito ser efetivada, né? Estudei bastante para participar daquele processo e eu fiquei em primeiro naquele processo, né? Corrigiram as provas, parabéns, Geraldine. E aí passaram-se algumas semanas e chegaram para mim e falaram assim, então, essa vaga não vai ficar mais para você. E aí eu falei, por que não? Porque não vai, porque me parece que a vaga vai ser destinada para uma outra pessoa. E aí começou a Rádio Peão falar, a vaga vai ser para fulana de tal, porque ela é filha de fulano de tal, que vai ser cliente de escritório. Então a vaga ficou para ela. Então, você pensa, que mérito você teve se depois a vaga foi dada para uma pessoa pelo fato do pai dela ter se tornado cliente do escritório, por ser uma pessoa né, foi QI, né, ter sido QI. Uhum. E aí, concomitante a isso, né, depois teve um outro processo no qual eu participei, aí era para uma vaga que eu não queria, mas eu falei, bom, eu vou ficar nessa vaga mesmo, melhor isso do que nada.
E aí teve outras situações que aí eu acabei saindo do escritório. Então, assim, foi uma série de perdas que acabaram impactando no meu desempenho como pessoa. E foi o que a Mônica falou. Isso te faz ter uma baixa estima, você passa a não acreditar na sua capacidade de realização, na sua capacidade de fazer, né? Da sua capacidade no seu poder de ação. Uhum. E para mim foi algo tão traumático que depois que eu me formei, eu fiquei exatamente 1 ano sem trabalhar, 1 ano sem encostar, sem falar em trabalho. E eu fiquei 4 anos sem advogar. De tão traumático. Frustrante que foi, né? Foi traumático. De tão traumático que foram essas perdas na minha vida, né? Eu demorei muito para retomar. E foi um processo lento. E me parece que com o coach, né, um trabalho de 12 semanas, eu consegui resgatar anos de trauma, anos de frustração. Né? E eu pensava que inicialmente eu tinha que fazer um tratamento de psicólogo, né? Ir lá mexer na ferida e ficar falando e chorar tudo que eu tinha para chorar, e não foi isso, né? Você não fala do passado, você começa a trabalhar presente e futuro, e o passado vai ficando para trás, né? Porque isso. Você começa a estudar, você começa a conhecer ferramentas, a fazer leitura de livros que vão te ensinando como você apagar essas memórias negativas do passado. Como você vai fazer para eliminar essas crenças que te limitavam, que te faziam se sentir incapacitada, né? Que não te deixavam desenvolver um trabalho da forma como você gostaria de desenvolver, né? Então, a Mônica sempre fala, né? Tem poder quem age, e a gente tem que agir. E realmente, eu fui bastante disciplinada no processo. Então, tem os rotineiros que tem que fazer, eu faço todos os rotineiros. Explicar para eles o que é os rotineiros? Explica o que é rotineiro. Então, eu gosto sempre de falar, porque é uma prática que qualquer pessoa pode fazer, não somente quem está fazendo processo de coach, né? Ai, obrigada pelos coraçõezinhos, é maravilhoso receber os corações. Os rotineiros, eles são práticas que nós fazemos diariamente, por isso que o nome é rotineiros, que potencializam. São 2 ferramentas que nós fazemos que potencializam o nosso presente. Então, a primeira, eu dei a dica ontem, né? Quando a gente falou sobre criar novas memórias, eu falei do quanto é importante você fazer uma lista com todas as suas características, capacidades, habilidades. Então, por exemplo, Mônica, eu tenho uma lista de 30 características positivas que são minhas, que eu reconheço como características positivas, e eu coloco lá, eu sou fervorosa, eu sou corajosa, eu sou ousada, eu sou entusiasta, e aí eu sou bondosa, e você vai colocando, eu sou amorosa, eu sou amiga, né? E você vai colocando, vai escrevendo tudo isso. Escreveu 30 características, você vai colar em um lugar que você visualize todos os dias de manhã. Então pode ser no banheiro do seu quarto, na porta do guarda-roupa, do closet, enfim, onde você achar que seja melhor para você visualizar isso. E todos os dias você vai repetir isso em voz alta. Por que isso funciona? É uma técnica muito simples mesmo. Mas eu gosto de sempre associar essa técnica a Moisés, quando ele estava no Egito, com o povo do Egito, conduzindo o povo do Egito até a Terra Prometida. Muitos dali foram picados pelas serpentes. E quando eles foram picados pelas serpentes, Moisés, ele fez uma serpente de bronze e ele falou para o povo assim, olha, vocês só precisam olhar para a serpente. Se vocês olharem para a serpente e tiverem fé suficiente que ao olhar você vai ser curado e o veneno da serpente não mais vai afetar o seu corpo. Alguns acreditaram em Moisés, tiveram fé suficiente para agir e fazer e olhar para a serpente simplesmente com essa básica de olhar e acreditar.
e eles foram curados. Mas também tiveram muitos que não foram curados, porque acharam que Moisés era um visionário, né? Era um louco. Ah, Moisés é um louco, né? Imagina se eu tô com veneno de uma cobra, de uma serpente no meu organismo, e só por olhar para aquela serpente de bronze eu vou ser curado. Então, num processo de coaching e também para a vida, a gente sabe que tem muitas coisas que nós fazemos que são pequenas coisas. E nós sabemos que das pequenas coisas provém aquilo que é grande. Então, essa técnica, essa prática que a Geraldine falou, dos rotineiros, de todos os dias fazer, isso vai criando uma memória funcional, de credibilidade. Você vai fortalecendo a sua autoestima, você vai fortalecendo a sua autoconfiança. Uma outra memória que a gente cria para conviver com as nossas memórias do passado é uma memória de vitória, e ela é estabelecida como? Quando nós identificamos todos os motivos pelos quais nós somos gratos. Quando a gente faz uma lista de gratidão, eu sou grato pelos meus olhos que enxergam mal, né? Porque eu dependo do óculos, mas eu enxergo ainda. Né? Tantos, nem com óculos, nem sem óculos enxergo. Então eu sou grato pelos meus olhos, eu sou grato pelos meus cabelos, eu sou grato pela minha pele, eu sou grato pelos pés que sustentam meu corpo, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelo país que eu vivo, que eu tenho liberdade, eu sou grato pela saúde que eu tenho, pelos meus filhos, pelo meu marido ou pela minha esposa. Eu sou grata. Gente, na minha lista de 40 motivos de gratidão, eu sou grata até por essa cadeira branca de couro que eu amo. Quando eu fui comprar, eu achei a cadeira exatamente como eu queria. E num preço maravilhoso. Então, assim, muitas vezes a gente não se dá conta de ser grato das pequenas coisas. Por quê? Porque é tão comum. O ar que a gente respira, por exemplo, a gente não tem controle sobre o oxigênio. A gente dorme tranquilo e calmo, e a gente acorda. O nosso coração funcionou, nosso cérebro funcionou, todo o nosso organismo funcionou, e o oxigênio entrou e saiu de forma involuntária do nosso corpo. E às vezes a gente não se dá conta. Então esse não se dar conta faz com que a gente também perca a alegria da vida e do presente. Porque as nossas memórias, elas se voltam ou para o passado, ou elas vão lá para o futuro. Ah, quando eu tiver aquela casa dos sonhos, eu serei feliz. Ah, quando eu fizer aquela viagem dos sonhos, eu serei feliz. Ah, quando eu for casada, eu serei feliz. Ou, ah, quando os meus filhos nascerem, eu serei feliz. E assim você vai passando. Eu sei que não é tão simples assim. Muitas vezes a gente passa por problemas que são avassaladores, né? Que tiram a nossa paz no presente, muitas vezes. Mas se a gente der total atenção para a parte escura do nosso presente, a gente não vai conseguir ver a luz onde a luz existe. Então é preciso que nós olhemos para aquela parte que nós temos, porque quanto mais a gente repete, aí você escreve a sua lista de 40 motivos de gratidão, cola num lugar visível e repete isso, quanto mais você repete os seus motivos de gratidão, mais memória de vitória é colocada sobre sua mente, sobre o seu cérebro. Então isso potencializa você, né? Então Geraldine fez esses 2 rotineiros, que são rotineiros do dia a dia, tem outros, vários, mas esses 2 são a base para a gente se sentir potencializado. Por quê? Quando eu começo a ler sobre quem eu sou, minha identidade, por mais que eu esteja descrente em mim, quando eu leio assim, Mônica é empreendedora, Mônica é ousada, né? Eu sou ousada, eu sou corajosa, eu sou bondosa, eu sou entusiasta. Quando eu começo a repetir isso, cada vez que eu repito, o meu cérebro, ele memoriza. Porque ele escuta. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, vira memória, né? Então, quando a gente quer criar novas memórias, nós somos os únicos responsáveis. Eu falei nas outras lives, né? A gente pode culpar o pai, a mãe, o marido, ou seja lá quem for pela nossa infelicidade. Mas, na verdade, os únicos responsáveis somos nós pela nossa felicidade. Né, Geraldine? Você falou do livro O Poder da Autorresponsabilidade, que traz essa tônica, né? Exatamente. E voltando um pouquinho dessa questão sobre
os exercícios, né? Uma coisa que é bem legal no trabalho que a Mônica faz é que ela vai passando os livros, os vídeos, né? Porque tem vídeo semanal para assistir, livro para ler, conforme a necessidade. Então, a cada encontro semanal, conforme ela identifica a necessidade, né? Aquele ponto fraco seu que você não está conseguindo evoluir, ela vai te passar uma ferramenta nova para você conseguir evoluir naquele ponto fraco. Eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar. E o perdão, ele também está relacionado ao seu desenvolvimento profissional. Então, foi a primeira coisa que nós falamos, a primeira semana. Eu tinha uma mágoa muito grande, né? De uma pessoa, eu tinha comentado com ela a respeito desse assunto, e no nosso 11º encontro, a gente falou desse assunto na primeira semana, aí algumas vezes a gente tocou nesse assunto, porque eu falei, olha, isso é uma coisa que está me incomodando demais, né? Ela me passou um livro a respeito do assunto para ler, eu falei, ó, não estou preparada ainda, e na 11ª semana, eu chamei a pessoa para conversar, e eu falei para a pessoa, falei, olha, aquilo que você fez para mim, me magoou demais, eu fiquei muito decepcionada, porque eu não esperava essa atitude de você. Você era uma pessoa que eu tinha muita consideração, enfim. E conversei com a pessoa entendeu, se arrependeu, se desculpou comigo. Então, eu restabeleci um relacionamento de amizade novamente com essa pessoa. E esse relacionamento me fez muito bem, restabelecer esse relacionamento com ela. E é isso que um dos livros que a Mônica passou falava. Então, depois que eu restabeleci esse relacionamento com essa pessoa, muitas coisas melhoraram. Então, era algo que, assim, se eu tivesse feito no início, com certeza, essas 11 semanas, eu teria tido uma evolução melhor. Mas eu esperei 11 semanas para ter tido a coragem de procurar essa pessoa. Então, às vezes, a gente acha que quando uma pessoa faz o mal para a gente tem que esperar que ela reconheça que errou e venha se desculpar. E às vezes a pessoa machuca a gente e às vezes ela nem percebe que machucou. Então, você tem que tomar a iniciativa e falar com a pessoa. E a Mônica me ensinou isso. Então, se a pessoa está te machucando, ela falava, chama ela para conversar, fala com ela. Eu falava, não posso falar com ela. Você está maluca, né? Como que eu vou falar com essa pessoa? E então, ela me ensinou várias ferramentas, né? Me passou livros, vídeos, tadinha. Me ensinou várias ferramentas, me passou várias ferramentas para que eu pudesse ter esse desprendimento. Então, essa era uma crença limitante que eu tinha, assim, muito forte, a questão do perdão. Então, hoje eu sei que eu posso trabalhar isso de uma forma muito leve. Então, se alguém fizer algo para mim que realmente vai impactar na minha vida, porque talvez a pessoa pode fazer algo que não tem impacto na minha vida. Então, ela vai me chatear e, tipo, tô nem aí. Mas tem situações que aquilo tem um impacto na nossa vida, pelo que a pessoa representa pra gente. Então, hoje eu sei que eu posso chegar naquela pessoa e conversar sem agredir, sem pensar em vingança, simplesmente expor o meu sentimento. Se ela achar que ela tá certa, aí é problema dela. Mas eu posso tentar restabelecer novamente um relacionamento com essa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ela pode estar fora de si, ela está no estado naquele momento que ela mesmo não se reconhece. E a gente tem que entender isso, né? Como a Mônica já falou no outro momento, eu fui muito disciplinada durante o processo e meu filho também passou com a Mônica. Então, tem aquela questão do sigilo, ela não podia falar para mim o que ele estava fazendo, né? Como que era o trabalho dele com ela. Mas eu sei que ele era indisciplinado, porque eu vi ele começando a ler o livro e não terminava, e eu via que ele às vezes entrava atrasado nas sessões junto com ela. Mas mesmo assim, ele sendo indisciplinado, ele teve uma mudança também, assim, ele mudou 180 graus. Ele nunca gostou de estudar, então ele começou a fazer o processo com ela, ele não estava fazendo faculdade, ia deixar para começar agora no 2º semestre, não sabia bem o que ele queria da vida, e de repente deu um estralo nele, ele conseguiu pegar a faculdade na metade do 1º semestre, concluiu o 1º semestre só com nota boa, ele que fez tudo sozinho, ficava todo dia até tarde estudando, fazendo as aulas online, ele que fez a
inscrição, matrícula, correu atrás, coisa que antes não era ele quem fazia, sempre era eu que corria atrás das coisas. Então ele correu atrás, agora ele já terminou o primeiro semestre, tá de férias, ele chegou para mim, para o pai dele, e falou, olha, tô de férias agora, passei com nota 8 e 9, mostrou lá as matérias, fiz as provas, e agora eu tô de férias na faculdade, agora eu vou fazer curso de Excel. Estou procurando os cursos de Excel que tenha bom certificado, porque eu sei que Excel é uma ferramenta que as empresas procuram hoje. E ele está buscando esse aperfeiçoamento. Então, todos os dias à noite, eu vejo ele buscando alguma coisa para se aperfeiçoar. E que era algo que ele não fazia, que ele não tinha, era o tempo todo só no joguinho. Então, mesmo às vezes ele falando, ai mãe, por que eu tenho que passar nisso? Por que eu tenho que fazer isso? Não, eu não quero fazer. Ó, você fala para ela, mãe, já acabou? Quando que vai acabar esse negócio? Nossa, que chatice. Ai, mãe do céu. Quando que vai acabar? Me fala quando que vai acabar. Quando acabar esse negócio aí, quando que vai acabar esse negócio? Nossa, mãe, já acabou de... Tava sempre reclamando, né? Aí, às vezes, ele dava uma impulsionada, depois voltava a retroagir de novo. E agora eu vi que, assim, é lógico que a gente espera mais. Mas, assim, para quem estava perdidinho da Silva, né? E a Mônica acabou também me ajudando a lidar com o comportamento dele, né? Então, assim, o que ela falou, hoje o jovem não é mais adulto com 20, 21 anos de idade, ele demora um pouco mais para amadurecer, e a gente tem que ter essa compreensão, e para mim isso era muito difícil, para mim e para o meu marido era muito difícil mesmo, né? Então, assim, a gente se tornou adulto muito cedo, se tornou independente e autossuficiente muito cedo, e a gente queria que ele também fosse independente e autossuficiente muito cedo. Então, a gente cobrava muito dele. E eu, assim, como mãe, assim, ficava com muito receio, muito medo. Então, assim, porque o processo que a Mônica, de coach, que a Mônica faz, eu não sei se ela já falou aí antes de eu entrar, mas ele trabalha os 11 pilares da nossa vida. Que aí a Mônica vai explicar quais são os 11 pilares, tá? Eu vou só falar porque agora eu não lembro de cabeça, mas ela sabe. Então, conforme você vai falando para ela uma dificuldade, lógico que você vai escolher 3 pilares, mas se durante a sessão você passar para ela uma dificuldade que você está tendo em algum pilar, ela vai te ajudar a te dar uma ferramenta para você equilibrar aquele pilar da sua vida que está fora do eixo. Então, por isso que isso é muito importante, porque você tem que fazer a roda girar. A roda não pode, né, estar como a roda do Fred Flintstone, tá capengando. A roda tem que estar harmonizada para que ela possa girar. Então, para mim também isso foi muito importante. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu filho. E tem uma amiga minha que eu não sei se ainda está aí na live, a Lilian, e a gente brinca, né, que nossos filhos faz caca, dia sim, outro dia também, né? Então, é assim, né, eu estou sempre com o coração na mão, porque o menino que apronta, mas agora ele está calmo. Não é que faz coisa errada, mas é assim, a gente fica apreensiva, né, a pessoa voando. Enfim, mas eu vejo que hoje ele está mais centrado, mais focado, e ele tem buscado usar as ferramentas que a Mônica ensinou para ele. Então, assim, se na época do processo dele, ele não aplicou todas as ferramentas ali durante a semana, agora ele está aplicando. E às vezes acontece alguma coisa, e agora ele fala assim, ô mãe, você não leu aquele livro que a Mônica te passou? Por que ela não tá, aquele livro lá não estava falando tal coisa? Então aplica esse livro aí para você. Você tem que aplicar. A Mônica não falou isso? Outro dia eu fui falar alguma coisa com ele, ele falou, então, acho melhor você conversar sobre esse assunto com a Mônica, né? Então, melhor acho que você conversar sobre esse assunto com a Mônica. Você tá de novo com crença limitante.
Então, eu vejo a evolução dele também. Por que eu estou comentando isso? Né? Porque eu tenho 44 anos, fiz o processo, tive uma mudança de crenças limitantes muito grande na minha vida, e o meu filho tem 22 anos, e também teve uma mudança de crenças limitantes muito grande também. Então ele também tinha muitos preconceitos, muitos paradoxos, muitos tabus, embora seja jovem. Então, assim, para ele, coisas de gente mais velha não tem fundamento, é ultrapassado, e hoje ele já não enxerga dessa forma. Porque geralmente a gente vai acreditar nos que os pais falam depois que a gente casa e tem filhos, né? É verdade. Quando a gente é jovem, a gente não acredita no que os pais falam. E quando a gente já tem mais idade, a gente acha que os filhos estão fazendo sempre tudo errado, que eles também não têm, que eles não conseguem fazer nada certo, que tudo que eles pensam não tem validade. Então, esse processo com a Mônica ajudou a equilibrar os nossos pensamentos, né? E aí eu pude também ajudar o meu marido a também, né? Eu também pude ajudar o meu marido a quebrar, né, a mudar as crenças limitantes que ele tinha a respeito de certas coisas. E isso foi muito legal, tem sido muito legal, porque hoje a gente vive numa sinergia muito boa. Então, ontem mesmo a gente estava brincando, né? Tava o Hugo e a namorada dele aqui em casa. E aí o Heitor, meu marido, falou assim, mas como é que esses dois vão casar? São duas crianças ainda, né? E assim, ele encara isso como uma brincadeira de uma forma muito, muito saudável, né? E há um ano atrás, quando eles começaram a namorar e falava que queria casar, ele falava, mas como que esse menino vai casar? Irresponsável, não paga uma conta, não trabalha direito, que não sei o quê, não sei o quê. Hoje não, hoje ele consegue, né, nós, não falo só ele, nós, a gente consegue entender as limitações que ele tem, as limitações que a noiva dele tem, né, por conta da idade deles, e a gente sabe que a gente vai ter que dar um amparo, se for necessário, enfim, que a gente vai ter que dar um suporte para eles, porque eles não têm ainda maturidade suficiente, mas eles estão tentando. Isso é bom, isso é bom. Né? E só existe progresso e crescimento se sair da zona de conforto, porque se continuar na zona de conforto, não existe crescimento, né? Exatamente. Então, e é muito bacana você falar do seu esposo, porque eu lembro que chegou uma época que ele perguntou assim, vem cá, me diz uma coisa, eu estou incluído aí nesse processo? Não foi? Foi. Porque eu tô vendo, ele começou a ver a Geraldine ficar muito descolada, ir pra internet, começou a fazer live e começou a ter mais clientes, né? Tudo mudou na vida da Geraldine profissionalmente. E Exatamente. aí chegou um momento que ele perguntou pra ela, vem cá, eu tô incluído nesse processo, né? E aí a gente começou a dar mais ênfase, porque não era, como ela falou das 11 áreas, né? São 11 pilares. O pilar espiritual, o pilar parentes, que é o relacionamento com seus pais e irmãos, o pilar filhos, que é o seu relacionamento com seus filhos, o pilar social, que é com os seus amigos, com o hobby, caso você tenha. O pilar saúde, que é como você cuida da sua saúde, como você se alimenta, se você vai ao médico, se você faz exames periódicos, se você faz exercícios físicos. Servir, o quanto você serve as pessoas que não tem nada para te devolver, né? Para retribuir com você. O pilar intelectual, que é o quanto você tem investido tempo buscando conhecimento, se aprimorando, se desenvolvendo, aprendendo uma nova técnica. O pilar financeiro, que é o quanto você administra bem seu dinheiro, quanto você faz seu dinheiro se multiplicar, render, poupar e doar, né? O pilar profissional e o pilar emocional. Então, são 11 pilares. E a Geraldine, como ela estava bem no casamento, ela focou em 3 outros pilares. Então, nós estávamos trabalhando outras áreas que eram necessidade primordial para ela naquele momento. E aí chegou um dia que ele fez profissional, que ela queria aumentar as rendas, ela tinha metas ousadas, fortes, e não estava acontecendo, né? E aí, quando ele começou a ver a Geraldine disparar, tipo assim, caramba, né? Minha mulher tá virando um avião, porque ela tá começando a ganhar mais, tá começando a fazer live com todo mundo, fazer vídeo, entregar conteúdo. E tá enchendo o consultório de cliente. Peraí, onde que eu fico nessa história, né, Geraldine? Foi o que ele perguntou, né? Foi muito engraçado. Foi exatamente isso, ele perguntou exatamente isso.
Mas é isso, é porque, na verdade, ele estava vendo o crescimento, assim como vários amigos, né? Algumas pessoas chegaram a te perguntar, né, Geraldine, o que está acontecendo com você? Tô percebendo que você está diferente, né? Foi exatamente isso, né? Porque uma das minhas crenças limitantes que eu falava para a Mônica, eu não sei vender. Mônica, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu não sei vender, né? E aí eu lembro quando a gente fez a nossa primeira live, eu morrendo de vergonha, ficava até com a cabeça meio abaixada, outro dia até assisti, que eu ficava com a cabeça um pouco abaixada de tanta vergonha que eu tava, que eu fiz a minha primeira live com ela, né? E depois eu comecei a fazer como é que outras. foram as lives? Nossa, aí fui fazendo um monte. Na verdade, eu tive que cessar as lives, porque eu tô trabalhando tanto que eu não tenho tempo para fazer live. Olha que bacana, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E você começou a fazer, pessoas começaram a convidar você, né, Geraldine, para fazer live, porque começaram a perceber o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E é assim mesmo, né? É por isso que a gente precisa muito focar no presente. Porque quando a gente foca no presente, a gente ganha força. E quando a gente foca no passado ou no futuro, a gente perde energia. Porque o passado não tem como a gente mudar mais. Né? E o futuro ele ainda vai acontecer. Então, se você vive um presente muito bem vivido agora, certeza que você vai ter um futuro recompensador, né? Um futuro que vai trazer resultados que você almeja. E é bem isso, gente. Então, é focar em como está sendo agora o seu momento atual. Né? Pensar como que está sendo o meu momento atual agora, como que estão os meus pensamentos. Sempre vão ter dois pensamentos na nossa mente conversando entre si. Um que puxa a gente para baixo e um que eleva a gente, né? Então a gente tem que estar atento quais são esses pensamentos e fazer engenharia reversa dos pensamentos. Quando a gente começar a pensar naquelas coisas negativas, né? Em memórias que foram disfuncionais, é o momento de você focar naquilo que você tem de bom. É por isso que existe essa lista. Essa lista de capacidades e características positivas, ela existe com esse propósito, de você focar na lista e mudar seus pensamentos imediatamente. Aquele pensamento de que, eu fui vítima de uma história assim ou assado, né? Se você focar na vitimização, você não produz um presente que você queira estar feliz, que você queira ser produtivo e nem produz resultados no futuro que são resultados almejados por você. Né? Então é muito importante, eu sei que é difícil, gente, como a Geraldine falou, é um processo, todo processo de coach que eu começo, eu explico isso, que é um processo, quem me dera se fosse possível a gente ter um pozinho de pelim-pim-pim e fazer uma mágica, né? A pessoa começa o processo e assim, instantaneamente ela muda, mas não é. É um processo doloroso, que a gente mexe na dor, a gente trabalha para eliminar essa dor, ou para ressignificar essa dor, ou ainda para conviver com essa dor, entendendo que essa dor foi a dor que te fez o herói que você é hoje e que vai continuar sendo, se você tiver o foco nesse heroísmo de se superar a cada dia. O programa de Alcoólicos Anônimos, eles têm uma matriz de funcionamento que é assim, viver só hoje eu não vou beber, não vou consumir álcool. Somente hoje eu não vou fazer tal coisa, né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado com a nossa vida. Quando os pensamentos negativos, memórias disfuncionais começarem a vir na nossa mente, a gente tem que trabalhar o hoje. Só hoje eu não quero pensar nisso. Só hoje eu vou pensar que eu sou uma pessoa, um herói aprendiz, que eu estou aprendendo agora como eu quero me tornar. E, gente, é prática. Quanto mais você insiste em quem você quer se tornar, mais rápido você se torna. Então, é prática, você tem que insistir. Todos os dias você tem que insistir nesse herói aprendiz, nessa pessoa que você quer se tornar, nessa pessoa que talvez você nem enxergue dentro de você, mas ela existe, ela tá aí, né? Todos nós, eu gosto muito de falar isso, porque é o que eu acredito. Eu acredito que eu fui criada em imagem e semelhança de Deus. E que eu tenho DNA do Criador do Universo.
Então, se eu tenho DNA do Criador do Universo, não existe absolutamente nada que seja impossível para mim. Porque se eu sou filha do Criador do Universo, então ele criou tudo para mim. É tudo que eu almejar, tudo que eu desejar, tudo que eu fizer por merecer, eu vou alcançar isso. Com certeza absoluta que eu vou. Agora, é fácil? Não, gente, não é fácil. Também não existe atalhos, né? Porque os atalhos, eles são muito perigosos. O melhor é você realmente traçar o caminho correto. Porque o caminho correto te ensina, porque ele tem pedras no meio do caminho. E são exatamente as pedras que te ensinam, que te fortalecem, né? Que fortalece a nossa estrutura emocional, para que a gente possa continuar avançando. Eu gosto de pensar no filme Clique. O que o filme Clique, respondam aí para mim, o que o filme Clique traz para vocês, na memória de vocês? Quem já assistiu aquele filme? Vamos lá, coloca aí para nós. O que o filme Clique mostra, Geraldine? O que você lembra do filme Clique? Que ele tem um controle remoto na mão e ele vai controlando a vida dele. Então, as cenas que ele não quer, que são desagradáveis da vida dele, os episódios que vão acontecer, ele vai dar o play para pular a cena, né? Ele muda. Ele muda, ele muda, ele muda, ele muda, ele muda. Só que o que acontece no final? Ele se sente muito triste. Por quê? Porque ele não deu ênfase nas coisas que ele precisava. Então, por exemplo, ele tinha alguns dissabores com a esposa dele, ele tinha algumas questões para resolver e ele não queria resolver. Então, o que ele fazia? Eu vou pular essa etapa, eu vou queimar essa etapa. Só que aquela etapa era fundamental para que no futuro ele colhesse os resultados que ele queria no casamento dele. E isso, infelizmente, por ele ter pulado, queimado essas etapas, não ter olhado de frente para essa etapa, não ter resolvido esse problema, essa situação, no final das contas, ele estava no casamento da filha e ele vê a esposa casada com outra pessoa e ele já envelhecido e ele tem um infarto e ele morre. Então ele fica pensando, né? Como ele gostaria de voltar no passado para poder arrumar isso, para não pular, não queimar as etapas desagradáveis. Porque, gente, são as etapas desagradáveis que nos formam, que nos fazem crescer, que nos constroem como heróis fortalecidos, né? Não é os momentos floridos e tudo muito bem, tudo maravilhoso. Porque esse momento que é tudo muito bom, muito maravilhoso, é só de desfrute, não ensina nada para nós, né? A Josiane disse assim, que não devemos acelerar demais o tempo e viver o momento. Isso mesmo, Josiane. Nós precisamos viver o momento, porque a nossa vida, ela é moldada, ela é refinada por esses momentos, pelo presente. Então a gente precisa se colocar no presente, né? A Flávia está perguntando, eu não vi esse filme, qual é o nome mesmo? É Clique, o nome do filme é Clique. Então, são coisas importantes, como a Geraldine falou sobre perdoar, né? Perdoar é fundamental, porque senão você carrega um fardo enorme e você fica agarrado lá no passado, no que aconteceu às vezes um mês atrás, um ano atrás ou 5 anos atrás, e o presente está acontecendo agora e ele está passando despercebido. Eu também ensino uma técnica que é a técnica do V0, né? O que é o V0? É você estar conectado 100% com a pessoa, né? Estar conectado com a pessoa é você parar tudo que está acontecendo à sua volta e você dar atenção plena para aquela pessoa. Mas não é só para outra pessoa, não, é para você também. É atenção plena para ver como você está se sentindo naquele momento, como está a sua respiração, sentir o seu batimento cardíaco e ver como meu coração está batendo agora, né? O que eu estou experienciando agora? O que eu estou aprendendo com uma situação de agora, né? Então, viver o presente é também a gente se comunicar de forma positiva, né? Se comunicar de forma positiva a nosso próprio respeito. Porque quando a gente se comunica de forma positiva a nosso próprio respeito, a gente consegue identificar quem nós somos ou quem nós estamos sendo naquele momento, né? E o que precisa ser mudado, melhorado, aprimorado.
Então, são coisas que não tem como a gente pular, né? Não existe uma fórmula mágica que transporte a gente daqui para aquilo que a gente quer. A vida não, eu gosto sempre de dizer isso, né? Que a vida não é uma escada rolante. A gente não pode subir no primeiro degrau, ficar paradinho ali, esperar que ela nos leve até o andar que nós queremos. A gente precisa galgar esse andar. E aí vai ter suor, sangue, lágrimas no meio desse caminho, né? Vai ter realmente momentos difíceis, mas também vão ter alegrias. Então, muito vai ser de como a gente percebe, né? Como a gente percebe esse momento. Tem uma história que é muito bacana, que eu considero, né? Que é a história de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso numa cadeia por causa do apartheid, né? E era discriminação, né? A questão do racismo e tantas outras coisas. E tem uma parte que ele fala que eu gosto demais, porque ele fala assim, eles podem prender o meu corpo, mas eles jamais vão prender a minha mente. E Nelson Mandela fez várias faculdades dentro da prisão, porque ele tinha certeza absoluta que quando ele saísse, ele ia ser o presidente, né, do país. Então, assim, como que a nossa mente funciona? Ela funciona de acordo com o que está acontecendo à nossa volta, no externo. A gente permite que outras situações, outras pessoas controlem nossa mente, ou a gente se apropria do poder que a gente tem e controla nossa própria mente, dita quais são as regras para o nosso sucesso, para o nosso futuro, para os resultados que a gente quer. Né? Então, isso está realmente nas nossas mãos. Não está nas mãos de ninguém, a menos que nós entreguemos esse poder na mente do outro. Mas se nós decidimos que esse poder é nosso, que quem controla o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? O que a gente vai fazer com que o outro faz conosco, somos nós que decidimos, né? Como a Geraldine falou, eu fui lá e conversei com essa pessoa que tinha me ofendido e eu disse para ela, eu te perdoo porque eu quero me libertar disso, mas você me ofendeu, né? Então, assim, é muito importante a gente se posicionar dessa forma na nossa jornada, na nossa vida, porque a jornada é nossa, né, gente? Ninguém vai viver a nossa jornada por nós. Orique Martins falou assim, Henrique, desculpa, disse assim, nossa mente é um míssil teleguiado, vai onde focarmos. Nossa, que lindo isso. É verdade. É onde nós colocamos foco, a gente obtém resultado. Se a gente pegar, ele foi muito feliz nessa frase, porque se a gente tem algumas experiências que mostram isso. E no livro O Poder da Ação fala sobre essa experiência. A gente pegar uma lupa e a gente colocar no foco do sol e colocar um papel embaixo, uma folha seca, esse foco que o sol dá na lupa vai gerar uma energia, e a física explica isso, que vai gerar fogo nesse papel, né? Ou nessa folha seca. Então, por quê? Porque foi atenção concentrada. Então, se nós concentrarmos nossa atenção naquilo que a gente almeja, naqueles sonhos, naqueles objetivos, ou até mesmo no presente, em como você está fazendo o seu presente funcionar para você chegar no futuro que você almeja, não tem como dar errado. Eu sei que é difícil, gente, porque às vezes até emagrecer é difícil. A gente quer tanto emagrecer, aí quando a gente olha para um pedaço de bolo ou para um sorvete, fala, mas só hoje, né? Eu mereço. Então tem técnicas também para a gente trabalhar nossa mente, para a gente pensar e olhar para nós e dizer, eu mereço ter o corpo que eu quero, eu mereço ter a saúde que eu quero, né? Então, quando a gente está focado, pode acontecer o que for à nossa volta, ao nosso redor, que a gente sabe exatamente o que a gente quer. Então, é o nosso foco que determina. Então, se eu foco no passado, se eu foco nas minhas mágoas, ou se eu foco no futuro, nas memórias que eu ainda nem tenho, mas que eu quero ter, e eu esqueço o presente, eu nem vou ter mais o passado, porque isso é de fato uma realidade, e eu nem sei se eu vou chegar no futuro. Então, por isso que eu tenho que ter desfrute agora, né? No presente. Uma coisa que
que eu voltei a resgatar com você, Mônica, é aprender a curtir o processo. Então, o processo, às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente quer que chegue logo, né? Ou você está negativo demais porque está focado no passado. Então, quando você aprende a curtir o processo, todo esse caminho que você está percorrendo também te faz feliz, né? Porque cada dia é uma vitória, cada dia é um passo que você está dando em direção ao que você deseja. Então, ele não é algo que é um fardo na sua vida, é algo que te realiza, né? Que te faz feliz, porque é um passo a mais que você está dando em direção ao sucesso, em direção àquilo que você realmente quer. E nunca é tarde para recomeçar. Essa também era uma crença limitante que eu tinha. Como eu dediquei muito a minha vida aos meus filhos, por conta dessas perdas que eu tive, que eu acabei deixando de lado as coisas que eu queria para mim, eu achei que eu não poderia buscar coisas para mim mesma, né? E aí, desse processo que eu tinha o meu escritório de fachada, né? Eu também tive muitas decepções com clientes, enfim. E tudo isso foram aumentando as minhas frustrações. Então, isso ao invés de me fazer motivar, ao invés de me fazer querer buscar mais ainda a minha realização profissional, foi me frustrando mais. Então, cada dia mais eu era mais frustrada profissionalmente. E depois que eu fiz esse coach com a Mônica, eu voltei a resgatar o amor que eu tinha pela minha profissão. E eu vejo novamente o mesmo panorama que eu tinha da época que eu escolhi a profissão que eu tenho hoje. Né? Eu tenho um norte, eu tenho um horizonte, eu sei onde eu posso chegar, eu consigo novamente ver uma perspectiva. Só que hoje eu enxergo a minha volta, eu enxergo quem são as pessoas, eu enxergo como as coisas funcionam. Não existe mais aquela falsa... eu não tenho mais não estou mais como um cavalo, né, que tem aqui um tapa-olho que só enxerga na frente e não enxerga ao redor. Então, eu acho que esse processo do coach, ele é muito importante, independente da idade, né? Por isso que eu até pedi para o meu filho fazer, para que ele pudesse também abrir a mente dele, tirar crenças limitantes, pudesse enxergar a realidade quanto antes possível, né? Para que ele pudesse se desenvolver. Cabresto, isso, Laís, que pudesse ter o cabresto. Então, assim, nunca é tarde para a gente recomeçar. E quanto mais cedo, é óbvio que é melhor. Mas a pessoa vai ter que também ter os tropeços dela para poder aprender. E isso também, para mim, tem sido assim, fundamental dentro desse processo que eu passei com a Mônica, que eu aprendi. Eu não tenho mais... Uma outra crença limitante que eu tinha, né? Era a vergonha, porque assim, eu era muito cobrada. Então, assim, como eu era a melhor aluna da classe, eu sempre fui uma aluna exemplar na escola, sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então existia uma cobrança muito grande em cima de mim, assim, por que as coisas não deram certo? Né? Então, aquilo muita culpa, né? Tinha muita culpa. Então, eu me lembro uma vez que a tia do meu marido pegou, né? Ela entrou com um auxílio previdenciário lá de aposentadoria, falou assim, nossa, a advogada que eu arrumei ficou com 30% do que eu tenho para receber de aposentadoria, ela vai ficar, sei lá, acho que com 40 mil reais, né? De tudo que eu tenho para receber, que era auxílio especial, sei lá das quantas. Aí ela, nossa, Dini, advogado ganha tanto, né? Pena que você ainda não acertou. Você não acertou na veia. Aí eu falei, né? Eu olhei para a cara dela e falei assim, né? Porque quando é para pedir de graça, você vem para mim, né? Agora, quando é para pagar, você procura os outros, né? Mas assim, tive uma respostinha, mas existia essa cobrança, né? Como é que uma pessoa que aprendia tão rápido não conseguia ter esse desenvolvimento? Enfim, tá acabando o tempo, Mônica.
Aham. E isso mudou, né? Isso mudou. Hoje Isso é mudou. outra realidade. Essas crenças limitantes foram realmente eliminadas e você se potencializou, criou novas crenças, crenças fortalecedoras. E é fantástico ver o seu progresso, Geraldine. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, contar a sua história real, de compartilhar suas mudanças. Obrigada a todos vocês que fizeram parte dessa live hoje, em pleno sábado, né? No Brasil, 8 horas da noite, aqui 5 da tarde, agora são 6, aí já são 9. E minha amiga lá da Irlanda, que já são meia-noite lá. Então, muito obrigada a cada um que esteve presente aqui nessa live. Gratidão, Geraldine, por sua vida, pelo seu progresso. Obrigada a você. Isso é maravilhoso para mim, porque realmente me faz ver o quanto eu consigo contribuir com a vida das pessoas, né? Mas, de novo, eu digo, isso só foi possível por causa do seu empenho, né? Por causa do seu grande desejo, seu esforço, seu empenho de realizar e por você ter feito acontecer. Então, parabéns. Parabéns mesmo, e que você continue, né, avançando cada vez mais, conquistando cada vez mais, voando cada vez mais alto, porque agora você já sabe como fazer isso, né? Antes você não sabia, mas agora você já sabe. Então, parabéns, eu desejo todo sucesso para você, ainda mais, todo sucesso, tá? Obrigada, e quando tiver gratidão. aquelas viagens dos sonhos sendo realizadas, lembro de mandar as fotos e falar, olha, minha meta aconteceu. Com certeza, com certeza. Um beijo grande, beijo, gente. Mônica. Tudo beijo, de bom para tchau. vocês. Ótimo fim de semana. Beijo, olha, na outra semana a gente vai ter a sequência das lives, que vai ser a nova série. Vem aí, hein? Os novos episódios da estrutura emocional. Então, fiquem ligados, não percam.